Fala pessoal, depois de um longo período de pausa nessa data FIFA, o São Paulo retornou aos gramados no estádio do Morumbi para enfrentar o Botafogo, que não vem vivendo uma grande fase, não vem vivendo um grande momento, acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, então está colecionando fracassos ao longo dessa temporada. Seria um possível candidato a nos enfrentar na Libertadores, mas acabou sendo eliminado para a LDU e agora nessa semana a gente já tem o duelo decisivo, o duelo de ida da Libertadores. Então São Paulo foi a campo enfrentar o Botafogo depois de uma longa pausa, que eu acredito que tenha sido uma pausa produtiva, uma pausa que também nos causou estresse com toda a questão da janela de transferência, com toda a questão de quem veio, de quem saiu, de quem chegou, enfim. Foi uma pausa produtiva para tentar recuperar alguns atletas, então a gente conseguiu a recuperação do Marcos Antônio, que hoje para mim foi um dos melhores da partida, mas a gente vai falar com calma desse jogo, um jogo em que o São Paulo venceu, um jogo que foi, digamos que equilibrado, assim, o Botafogo teve algumas chances, mas não foi nada que assustasse pavorosamente, que eu acreditasse que o Botafogo teria a possibilidade de empatar ou de virar a partida. Foi um jogo teoricamente bem controlado do São Paulo, que mandou a campo os jogadores padrão. Então o Luciano estava suspenso, ele acabou mandando um ataque lá com Tapia e Dineno, que são as opções que a gente tem. Então pro nosso ataque a gente vai ter o Luca, o Tapia, o Dineno e o Rigoni agora. Então é isso que a gente vai ter que lidar até o final da temporada, porque a gente perdeu os nossos principais centroavantes e a diretoria não trouxe ninguém que preste. Inclusive, eu queria elogiar o movimento que a torcida está fazendo nas redes sociais sobre o Casares, porque já é algo que eu venho falando aqui há muito tempo e é algo que até, inclusive, a gente está em sintonia, vocês comigo, a gente está numa sintonia, porque realmente todo mundo sabe o quanto o Casares vem sendo danoso para o São Paulo e o quanto ele está afundando o São Paulo em dívidas e não traz jogador que preste, não traz a solução, não faz nada de diferente. E é interessante esse movimento que a torcida tá fazendo. Foi um jogo assim, até meio difícil da gente achar pontos pra falar, porque foi um jogo muito equilibrado por parte do São Paulo. Eu acho que o São Paulo soube se defender muito bem, eu acho que a marcação do São Paulo funcionou muito bem. Claro que o Botafogo também não oferecia muito perigo, mas era uma marcação-pressão, era uma marcação muito forte. O gol do Dineno veio de uma jogada completamente trabalhada do São Paulo, foi uma jogada de pé em pé, então a bola sai dos pés do Rafael até chegar na conclusão, que foi ali um gol meio estabanado, mas é o que importa. Foi um gol meio estabanado, mas foi gol, e eu acho importante esse gol, principalmente para dar chances assim e dar confiança pro Dineno, porque dentre as opções que a gente tem, eu acho que o Dineno é o que mais pode vingar. E talvez agora, se ele tiver, porque quando o Dineno saiu do Cruzeiro, eu vi que a torcida realmente ficou chateada com a saída dele. A torcida do Cruzeiro gostava dele. Claro que agora com certeza deve estar gostando muito mais do Caio Jorge, mas a torcida do Cruzeiro gostava muito do Dineno e até inclusive pediam para ele ficar. Então talvez agora ele tendo sequência, dentre as opções que a gente tem, talvez ele seja uma opção ok ali, porque é um bom finalizador, é um cara que fica ali centrado na área, então pode ser que consiga fazer alguns golzinhos salvadores aí. Claro que ele não é o salvador da pátria, ele não é um exímio atacante igual seria o Marcos Leonardo, mas ok, tudo bem. E aí ele fez o gol ali, o São Paulo abriu o placar muito cedo, e aí nós tivemos lances polêmicos nessa partida que eu vou deixar pra falar no final, porque na verdade, gente, eu não queria nem me estender com questão de arbitragem, porque eu acho que é o que eu sempre falo, é chover no molhado. A gente falar de arbitragem, a gente criticar a arbitragem, a gente falar que o São Paulo no Brasileirão é um dos times que é mais prejudicado, é chover no molhado. Praticamente toda rodada o São Paulo é prejudicado. Só que se você olha pra quem tá comandando o São Paulo, é meio que autoexplicativo, a gente não precisa falar muito. Se o São Paulo não tem comando nem dentro do CT, a diretoria não comanda esse clube, vocês acham que alguém vai respeitar o time do São Paulo? Vocês acham que algum árbitro vai respeitar o time do São Paulo? Porque honestamente, tudo bem, o gol do Tapia realmente estava impedido, mas aquele lance do Sabino, do pisão do jogador do Botafogo no Sabino, pra mim era pra vermelho, o cara nem amarelo tomou, o VAR nem sequer chamou, era um lance claríssimo pra vermelho. E o VAR, ó, dormindo. Então, São Paulo foi prejudicado na Copa do Brasil, foi eliminado muito por conta de arbitragem. Claro, também foi eliminado pela incompetência dos jogadores que não sabem bater um pênalti decente, mas também teve ali uma pitadinha, né, de erro da arbitragem.
que acabou classificando o Atlético Paranaense. Então o São Paulo tem diversos erros também de arbitragem no Campeonato Brasileiro e ninguém faz nada, gente. O nosso presidente está mais preocupado em dar entrevistinha, porque ele sabe que a água, né, perdão a expressão chula, mas ele sabe que a água tá batendo na bunda, então ele tá dando várias entrevistas tentando se justificar pela venda do Henrique Carmo, que foi um completo absurdo a venda do Henrique Carmo. Eu não consigo acreditar que o São Paulo vendeu mais uma joia de Cotia, mais um jogador promissor que sequer teve minutos relevantes no profissional, vendeu mais uma joia novamente para a Rússia a preço de banana. Assim, é um absurdo, é inadmissível a gente entender e pensar e lembrar que o São Paulo se desfez do Henrique Carmo, que era um jogador jovem, era um jogador promissor, para contratar o Rigoni, que é pesado, não consegue correr, se posiciona mal, porque hoje, honestamente, quem reestreou, né, ou estreou no São Paulo? Tolói e ele, porque o Mailton sequer teve chance, não estreou hoje, e eu queria muito ver o Mailton em campo, mas ele não estreou hoje. E aí a gente vê o Tolói estreando muito bem, eu gostei muito do Tolói, eu acho que ele pode ajudar muito ali na zaga do São Paulo, principalmente se o Crespo quiser manter essa linha com 3, então retornando o Arboleda agora, se a gente for pensar numa linha de 3 com Tolói, Arboleda e Alan Franco, pra mim tá perfeito, e o Sabino no banco, então pra mim ali tá perfeito. Eu acho que dá até pra talvez dar uma invertida ali com o Ferrarese, fazer uma coisinha diferente, mas pra mim tá mais que perfeito esse trio de zaga, Alan Franco, Arboleda e Tolói. Eu acho que a gente ganha muito defensivamente. Hoje ele foi muito bem. Já o Rigoni, ele teve chances de fazer, ele teve 2 chances de fazer gol ali. Essa bola que bateu na trave, que inclusive ele já tava saindo pra comemorar, gente, eu também já tava achando que ia ser gol, mas é inacreditável como a gente não tem nem sorte. A bola bate na trave e não entra, mas foi uma boa jogada, uma falha, né, da equipe do Botafogo. Ele recupera a bola, sai em velocidade, chuta e a bola acaba batendo na trave. Talvez o Rigoni possa melhorar? Posso. Talvez eu possa queimar minha língua? Posso sim. Mas o Rigoni de hoje me lembra muito aquele que saiu do São Paulo alguns anos atrás. Me lembra muito pesado, se posicionando muito mal, errando passes bobos. Talvez seja o nervosismo da reestreia, de saber que a torcida tá ali meio desconfiada. Pode ser, pode acontecer. Mas eu acho que, numa maneira geral, não foi uma boa contratação. Eu espero realmente que o Rigoni calhe a minha boca. Eu espero realmente que ele consiga desempenhar bem com a camisa do São Paulo, mas é muito difícil de acreditar que isso vai acontecer. E quando piorou a situação, quando ficou ele e o Dineno no mesmo lado. Porque o Dineno é assim, existem jogadores esforçados, que eu acho que é o caso dele. Ele é esforçado, ele quer sempre tentar finalizar, ele quer sempre chegar no gol. Ok, tudo bem. Só que, é assim, ele é muito fominha, cara. Muito fominha. Diversos lances ali, diversos momentos em que era só simplesmente ele passar a bola pro Dineno. Ele tentou fazer algo sozinho e acabou desperdiçando um contra-ataque. Então, assim, é um jogador que é muito difícil, que assim, eu tenho diversas palavras pra descrever, mas eu acho que não cabe falar aqui, mas é muito difícil você acreditar no potencial de um jogador desse. É muito difícil. E aí fica pior quando você lembra que a gente tinha opções na base, só que a diretoria se desfez de todas essas opções. Se desfez do Lucas Ferreira, se desfez do Matheus Alves, se desfez do Henrique Carmo. É assim, é absurdo pensar dessa forma. Mas achei que das estreias o Rigoni entrou muito mal, mas honestamente, gente, quem esperava o contrário, me desculpa. Espero que ele evolua, né, porque ele disputa a vaga diretamente com o Ferreirinha se machucou mais uma vez, que eu não sei o que acontece com esse time. O Enzo Dias, me parece que ele tomou uma porrada ali, talvez ele consiga voltar, talvez seja só a pancada, ele tomou uma pancada ali, acho que ele pisou em falso, ou ele tomou uma pancada do jogador do Botafogo, não sei, ele ficou caído no lance, eu não consegui ver o replay, e aí ele acabou machucando, aí o Wendel entrou e mancou também, fez uma jogada com o Rigoni e começou a mancar, gente, é muito complicado, cara, esse departamento médico de São Paulo é uma piada, os caras se machucam sem fazer nada, os caras se machucam respirando, e a gente não tem elenco, a gente não tem elenco pra disputar as competições, é isso que prejudica mais, a gente não tem elenco. Mas foi uma vitória importante, eu acho que o São Paulo foi muito bem, o Luan entrou muito bem também, eu acho que ele merecia muito fazer aquele gol, porque ia ser um golaço do Luan, então é muito legal o quanto ele tá se recuperando, teve uma
uma matéria muito bacana onde ele falou sobre um período de depressão que ele teve e que o Luciano ajudou muito ele. Então, é muito bacana, de verdade mesmo, acompanhar esse retorno e como o Crespo tá conseguindo recuperar o Luan. E agora, no meio da semana, a gente tem um jogo completamente decisivo contra a LDU. A gente tem que, no mínimo, segurar um empate lá ou até, sei lá, se acontecer uma hecatombe, a gente conseguir um resultado positivo lá, não vir eliminado para São Paulo. Eu acho que é muito importante, porque aqui a gente talvez consiga resolver. E acreditar, gente. Só resta acreditar nos caras que estão lá, nos jogadores que estão lá. Eu não acho que a gente tem um elenco ruim. É que o ataque realmente preocupa. Mas foi uma vitória interessante, foi uma vitória para subir, continuar subindo na tabela. A gente tá a alguns pontos do G6, do G4, na verdade, eu acho. Eu não olhei a tabela ainda. Mas é uma vitória importante, é uma vitória para dar confiança, não só pro time, mas pro Dineno também, que agora vai ser a nossa principal opção ao lado do Luciano. Então é esperar que dê tudo certo e é esperar que a gente consiga sair vitorioso de Quito ou até também com um empate que já ajudaria bastante. Então deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa partida, se vocês ficaram contentes com o resultado, o que vocês mudariam. E também, gente, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Deixem os comentários, mas faz um segundo comentário e nesse segundo comentário comenta Fora Casares, porque essa hashtag tá incomodando bastante ele. A gente conseguiu lá na rede do Passarinho, a gente conseguiu deixar por 5 dias consecutivos a hashtag no Trend Top, só escrito assim, Fora Casares. Isso tá incomodando ele, porque ele sabe que isso tá tomando proporções que daqui a pouco vai chegar no estádio. E aí ele vai sentir a pressão, porque ele sabe que ele não tá fazendo um bom trabalho. Então comenta o que você acha, mas faz um segundo comentário, coloca aí Fora Casares. Vamos se unir pelo bem do São Paulo, porque senão, gente, se a gente não ajudar o São Paulo, ninguém vai ajudar.